Para o Dia da Consciência Negra, a Rede de Cidadania e Direitos Humanos da UFT entrevistou, no último dia 12, o recém-empossado secretário de Igualdade Racial do Estado do Tocantins, Adão Francisco. Pós-doutor em Geografia, professor da Universidade Federal do Tocantins, sócio-correspondente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás e ex-secretário estadual da Educação, Juventude e Esportes, Adão assume a pasta com diversos desafios. A convite da RCDH, conversamos e refletimos junto com o secretário sobre a pauta e sobre a importância da implementação de políticas públicas na área. O fato de ser uma secretaria nova e ainda não contar com estrutura. Como você bem disse, eu fui secretário de Educação, que é uma secretaria super estruturada. Eu tinha na Secretaria de Educação 20 mil servidores e hoje eu não tenho nenhum servidor ainda. Então, são realidades muito distintas, mas é um desafio extremamente bom e positivo, porque nós temos a oportunidade de desenhar de forma muito precisa, a partir de toda a demanda reprimida que existe na sociedade, uma secretaria que seja de fato combativa e que venha cumprir de forma muito precisa o seu papel. Eu acredito que principalmente em duas frentes. Uma primeira, a administrativa, compreender como que funciona a dinâmica burocrática dos órgãos de estados é muito importante, principalmente numa secretaria que está começando. Nós teremos vários desafios de estruturação burocrática desta pasta, desta nova pasta. Então, compreender minimamente, por conta dessa experiência de gestão, vai ajudar. Por outro lado, do ponto de vista político também, por saber como que se dá a dinâmica das pressões, das várias demandas que estão presentes, das ingerências políticas, da necessidade de dialogar com os parlamentares, com a Assembleia Legislativa, com os federais, enfim. Então, tudo isso tem um peso e uma marcação importante para que a gente possa realizar um bom trabalho na Secretaria Estadual de Igualdade Racial. Essa pergunta é interessante, porque eu nunca dissociei a minha experiência acadêmica e científica da experiência da gestão pública. A oportunidade que eu tive no passado de ir para a Secretaria de Educação se deu exatamente por conta das minhas pesquisas e da minha produção no campo da educação. Eu, enquanto historiador, sociólogo e geógrafo, tenho pesquisado duas frentes de pesquisas. Por um lado, o planejamento e a gestão do território e, por outro lado, o desenvolvimento da educação. Mas nessas duas frentes eu discuto a questão das desigualdades. A desigualdade social presente no processo da educação, a desigualdade social presente no território, que precisa então, portanto, de políticas territoriais de superação. Quando eu encaro aqui o desafio da Secretaria Estadual de Igualdade Racial, eu estou lidando estou lidando com desigualdade social. Porque se nós falamos hoje em igualdade racial, é porque nós temos uma desigualdade social instituída na nossa sociedade em função da cor da pele. Então é fundamental que essa minha experiência enquanto um pesquisador que está preocupado com o processo, a superação da desigualdade, traga para cá, para a gestão pública, o olhar científico na perspectiva realmente de fincar balizas que possam desenvolver políticas públicas de superação desse cenário. Exatamente.
Basicamente, a maioria, se não todas, pelo menos a maioria das ações desta secretaria se dão num caráter interinstitucional, né, transversal. Nós precisamos dialogar com as outras secretarias, por um lado com as outras secretarias, por outro lado com ministérios, vários ministérios diferentes também, né? Esse é o caráter desta pasta, exercer uma atividade fim que precisa de diálogo e construção conjunto com outras áreas. Talvez essa experiência pregressa ajude nesse sentido, né? Nessa possibilidade do diálogo interinstitucional. Aliás, inclusive até a Universidade Federal do Tocantins ajudou nesse sentido, porque a primeira experiência de uma atividade, né, de assessoria interinstitucional se deu aqui quando eu fui assessor da reitoria lá no começo da década de 2010, de relações institucionais. A ideia era exatamente fazer essa articulação da universidade com Brasília, né? Então veja como que a universidade vai dando amparo e sustentação para aquilo que eu posso fazer agora, né, na condição de secretário. Então é exatamente isso, nós pretendemos dialogar, porque são várias frentes e para cada frente nós temos secretarias diferentes que entram no rol da necessidade dessa articulação. Exatamente. Quando a gente fala de igualdade racial, pensa-se inicialmente somente nos negros. Obviamente que esse é o público-alvo fundamental, mas não apenas. Indígenas, ciganos, né, as comunidades tradicionais de um modo geral, todos aqueles que no correr dos séculos foram, por conta de práticas desvirtuosas da nossa sociedade, sendo discriminados e racializados, não é? Então é fundamental que a gente cubra o olhar para todas essas realidades. Nós temos aqui no estado do Tocantins, somente no que diz respeito à população negra, 75% saiu. Nós tivemos uma pesquisa em 2022, o PNAD, do IBGE, que é uma pesquisa nacional por amostra de domicílios. Nessa amostra, revelou-se 76% de uma população negra. Esse dado foi confirmado pelo Censo Demográfico de 2022, que aí a gente abarca, né, toda a maioria absoluta da população, como 75%. Então aqui o PNAD não errou muito, né, não esteve distante. 75% da população do estado de Tocantins é negra, ou seja, se autodeclarou no censo como sendo parda ou preta. São 3/4 de nossa população, é muito significativo, né? O estado do Tocantins hoje é o 5º estado que tem a maior população negra, né? Essa população ainda, aqui no próprio estado do Tocantins, se a gente for pegar dados, por exemplo, de renda, nós temos uma população negra que recebe quase a metade da população que é branca nas mesmas funções. Então, isso por si só já revela um caráter de segregação, discriminação e racismo presente na abordagem da população negra. Então, voltar a atenção para isso é algo que o Estado já deveria estar fazendo há muito tempo, né? E é interessante porque coube ao governador Vanderlei Barbosa, o primeiro governador negro do estado do Tocantins, a trazer para a pauta, né, da agenda do governo a preocupação com a igualdade racial, criando essa secretaria, e não só ela, né, mas outras também que fazem reparações históricas, a Secretaria da Mulher, a Secretaria dos Povos Originários, né, todas elas junto com a igualdade racial fazendo reparação histórica. Então é uma atitude absolutamente louvável, cria na perspectiva de fazer o alinhamento com o governo federal e juntamente, então, nesse esforço interinstitucional, poder atuar no sentido de, inicialmente, mitigar os problemas históricos, mas com a finalidade de, no futuro próximo, né, a gente, de fato, criar um cenário totalmente diferente, que é o cenário da inclusão e da integração dessa população que sempre foi confinada, marginalizada, segregada, né, e racializada.
Bom, então, primeiro destacar que nós trabalharemos com 4 programas estruturantes. Inicialmente, o nosso desenho incluirá esses 4 programas estruturantes. Um primeiro programa é um programa de educação para o letramento antirracista. É muito importante que a gente atue na formação de servidores públicos, dos órgãos da administração, da SEDUC, diretores e professores, equipe gestora e professores, e das forças policiais, tanto a polícia militar quanto civil e polícia penal. Então, precisamos trabalhar com educação para o letramento antirracial. Essa é uma grande frente e aqui envolve, como é um programa de várias ações com a finalidade principal de atingir esse fim. Um outro importante programa é o de desenvolvimento sustentável para comunidades tradicionais. Aqui também articulando várias ações. Eu cito, por exemplo, uma importante ação nesta perspectiva é o Minha Casa Minha Vida Quilombola. Uma outra muito importante, a gente sabe perfeitamente que dos analfabetos existentes no estado de Tocantins, a maioria é idosa e negra. Então nós precisamos, e idosa, negra e da zona rural. Então certamente comunidades tradicionais, e quilombolas. Então a gente tem a intenção de trabalhar a alfabetização dessa população numa perspectiva também de letramento, de permitir que essa população supere esse ranço absurdo do analfabetismo. Uma terceira frente é de premiação de iniciativas de combate ao racismo. É importante que a gente articule aqui as escolas do estado do Tocantins, não só as estaduais, mas também as municipais, órgãos públicos, prefeituras, empresas, sociedade civil organizada. Através de edital, a gente pretende estimular que estas organizações possam desenvolver projetos de combate ao racismo e que a gente premie isso ao final da experiência do desenvolvimento do projeto. Eu acredito que aqui a gente cria um estímulo e um incentivo muito grande para que toda a sociedade se organize e se mobilize para a superação deste grande mal que aflige a nossa sociedade. O quarto programa estruturante é de dar evidência para a cultura negra. A gente pretende fazer isso principalmente através de festivais regionais que mobilizem toda a manifestação artística e cultural da negritude do estado do Tocantins. Veja você que a nossa intenção é fazer com que a sociedade compreenda essas manifestações culturais como sendo patrimônio histórico, cultural e material de nossa sociedade. Então, para que isso aconteça, é fundamental que a gente dê visão e vazão para o clamor que está presente nessas manifestações. Congada, súcia, capoeira, enfim, são festivais que o hip hop trarão evidência para a cultura negra. Eu gosto da esperança. Eu acredito que quando a gente tem a oportunidade de desenvolver um trabalho, a gente precisa se engajar de forma articulada, tranquila, unitária, para poder atingir os objetivos do desafio que está colocado. Neste caso específico, nós temos aqui uma oportunidade muito grande. Como você bem disse logo no princípio, é a primeira vez que nós temos a Secretaria da Igualdade Racial instituída no estado do Tocantins. Somos o 8º estado do Brasil a criar esta secretaria. Então nós estamos na vanguarda. O governador Vanderlei Barbosa nos coloca na vanguarda, ao permitir que o estado trabalhe com essa pauta. Então é muito importante nesse momento que a gente de fato deposite esperança. A união, a integração, a articulação de todos os movimentos com esta secretaria para que a gente consiga atingir os nossos fins, que é de fato colocar um basta ao racismo estrutural presente no imaginário coletivo e nas práticas públicas de nosso país.
Se você gostou desse conteúdo, compartilhe e siga-nos em nossas redes sociais. Seu apoio é fundamental para que mais pessoas tenham acesso a mensagens e reflexões como essa. Esta obra é uma realização da Rede de Cidadania e Direitos Humanos da Universidade Federal do Tocantins